Escrevendo Renovo. Meu nome é William Nobre e você está no meu escritório. Sou pastor na Adebras, Parque Ribeirão Preto, na cidade de Ribeirão Preto. O meu pastor-presidente é o pastor Davi Alves da Fé, pastor-presidente da Assembleia de Deus Madureira, em Ribeirão Preto. Nós estamos aqui para estudar mais uma lição da revista da editora Betel do terceiro trimestre de 2021. Tema desta revista: triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. Então, olha que revista linda, tema maravilhoso, e nós vamos dando continuidade e caminhando pelas páginas desta lição, destas lições maravilhosas. O comentarista deste trimestre, Bispo Samuel de Cássio Ferreira, o nosso bispo presidente aqui no estado de São Paulo. E vamos dando continuidade a esta lição. A lição que nós vamos estudar hoje é a lição que será lecionada dia 8 de agosto, a ação do Espírito Santo diante das adversidades. Mas antes de nós entrarmos na lição, eu queria pedir para você, com todo carinho, com todo respeito, que você que pode, curte este vídeo, compartilhe ele com o seu grupo de EBD, com o seu grupo da Escola Bíblica Dominical, para que eles possam estar estudando e estar sendo orientado um pouquinho a mais para quando chegar no dia da lição selecionada, eles possam estar um pouco mais familiarizado com o tema. E também aos professores, se você é superintendente de escola bíblica, compartilhe com os seus professores e eles possam ter uma luz aí na hora de estar preparando todo o material. Lembrando que este vídeo é um vídeo de apoio. Nosso canal é um canal de apoio às lições da escola bíblica. Então ele vem para te ajudar a orientar na hora de dar aula e aos alunos se familiarizar com os temas que são propostos. Amém? Então você que pode, curte, compartilha, comente, deixa aquele seu joinha bacana que ajuda aí o YouTube a levar esse vídeo a mais pessoas, a recomendar a muito mais pessoas, ok? Quero contar com você, quero contar com o seu like. Deixa nos comentários o que você está achando das lições até agora e nós estaremos respondendo a todos em nome de Jesus. Bora lá para a lição? Então, vem comigo! Lição de número 6. A ação do Espírito Santo diante das adversidades. O texto áureo se encontra em João, capítulo de número 15, verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Verdade aplicada é por meio da ação do Espírito Santo que experimentamos a dimensão divina e conseguimos vencer as adversidades. Objetivos da lição: apresentar os títulos do Espírito Santo, falar sobre a ação do Espírito na igreja e na vida do crente. Terceiro objetivo: discorrer sobre as qualidades do Espírito Santo. Então, como eu sempre digo, são 3 objetivos, um para cada tópico que você vai estudar nesta lição. Foque em cada tópico no objetivo. Vai te ajudar a ter uma compreensão e aos professores vai te ajudar a montar seu plano de aula com mais facilidade, ok? Texto de referência, João 14, verso 16 até o verso 20. E diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo,
e vós vivereis. Verso 20 e último: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Que leitura linda, né? Que palavra maravilhosa. É o Senhor Jesus nos confortando e nos dando a garantia de que Ele está em nós. E se Ele habita em nós, nós podemos confiar e descansar, que tudo ao seu tempo dará certo. Tópico de número 1: o Espírito Consolador. Então, lembrando, qual é o primeiro objetivo da lição? Apresentar os títulos do Espírito Santo. Então, ele começa falando sobre o Espírito Consolador. E diz assim: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Deus, precede do Pai e é enviado pelo Filho para nos ajudar diante das adversidades da vida. Ele é denominado como Paracletos, o Consolador. Tópico 1.1: o Espírito Santo nos auxilia nas adversidades. O Consolador, do grego Paracletos, que significa literalmente alguém que é chamado para estar ao lado, é um adjetivo verbal que sugere alguém com capacidade de prestar ajuda. No grego antigo, um paracletos era uma pessoa que aconselhava, um líder que tinha o propósito de sustentar e treinar um grupo de pessoas para um determinado propósito, uma pessoa convocada para auxiliar em meio a determinadas circunstâncias em que não se poderia vencer sozinho. No Antigo Testamento, o Espírito Santo que capacitava os profetas a exercer seu ministério e receber a revelação de Deus. Assim como era na Antiga Aliança, o Espírito de Deus continua auxiliando sua igreja nas dificuldades e na sua função. Então ele faz um paralelo sobre o agir do Espírito Santo no Antigo Testamento, na Antiga Aliança e na Nova Aliança. Qual a diferença da ação do Espírito Santo em um e em outro, antes e depois de Cristo? A diferença é que no Antigo Testamento as ações do Espírito Santo elas eram limitadas a uma pessoa por vez. Um profeta, um sacerdote recebia essa unção, recebia esta presença em sua vida que o acompanhava por toda a sua vida e o ajudava e estava com ele a todo momento, o auxiliando na tarefa que ele foi incumbido a desempenhar, a desenvolver no seu ministério terrestre. Mas depois da vinda de Jesus, a promessa agora não fica apenas em uma pessoa. Não é apenas um sacerdote, não é apenas um profeta. Agora esta presença, ela é fracionada e dividida entre todos aqueles que creem e o aceitam e o recebem. João vai escrever em uma das cartas no livro de Apocalipse, dizendo que ele está à porta e bate. O Espírito Santo tem esse mesmo agir que ali descreve Jesus Cristo batendo a porta e esperando que alguém abra. E se alguém abrir, ele entrará e ceará com ele e ele consigo. Esta promessa é também voltada ao Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Alguns pregadores e teólogos costumam enfatizar que o Espírito Santo ele é um gentleman. Ele não força a entrada, ele não obriga. Ele espera ser convidado, ele bate a porta e espera que alguém abra esta porta. A voz do Espírito Santo, que foi dividida e agora pode estar com qualquer um a todo momento, como um auxiliador, como aquele que ajuda. Mas eu acredito que a palavra auxiliador, ela é muito rasa para demonstrar toda a ação do Espírito Santo em nossa vida. Porque se você deixar, ele tomará conta da sua vida, ele governará a sua vida, e tenha certeza
de que o governo, as ações e as decisões que ele toma serão muito maiores e além das que você poderia tomar. O Espírito Santo, ele nos enche, nos reveste para nos ajudar a vencer todas as batalhas e adversidades que vêm contra nós. Mas mais do que apenas vencer, ele também é aquele que, quando somos derrotados, que quando estamos na lona, que quando estamos sentindo o gosto amargo da perda, ele é o consolo que nós precisamos para respirar, levantar e continuar lutando. Esse é o Espírito Santo, é o Paracletos, aquele que veio nos ajudar, nos consolar em momentos difíceis. Que profundo, que lindo, né? Eu sinto a presença do Espírito Santo enquanto estou falando sobre este assunto. É maravilhoso. 1.2, e diz assim: o Espírito Santo advoga as nossas causas. Esse é mais um adjetivo do Espírito Santo. Lembra? Mostrar, apresentar os títulos do Espírito Santo. Então, Consolador, primeiro título. Segundo título, advogado, advogar, aquele que advoga, aquele que leva as nossas causas. A Bíblia faz alguma referência aos processos jurídicos no mundo antigo. A própria palavra justificação é um termo forense que tem relação com o ato do juiz tornar o réu inocente. Já na Grécia Antiga, a palavra paracletos era o termo utilizado para se referir ao advogado. Um paracletos era o amigo do réu, chamado para pleitear a favor deste, a fim de conseguir absolvição diante do juiz. Advogado de defesa, ele é, portanto, um intercessor por natureza, um mediador, um intérprete. O Espírito Santo na vida do crente é a presença iluminadora, fortalecedora e capacitadora que nos exorta e intercede as nossas causas. Tem um texto lindíssimo que diz que ele pega os nossos gemidos inexprimíveis, as nossas orações que nós não conseguimos colocá-las em palavras, e eles a decifra e leva direto ao Pai. O Espírito Santo, então o Paracletos também tem esta função, esse adjetivo de advogar a seu favor. Se você tem alguma causa difícil, se você precisa de acesso ao Pai, o Espírito Santo é o acesso direto ao Pai. Por quê? Porque se nós formos capazes de entender que o Espírito Santo é Deus, como Deus é Deus e como Jesus é Deus, então você vai entender que ele é o mesmo que advoga e é o mesmo que absolve. Então ele leva as suas causas, os seus pleitos, e ele é o mesmo sendo três, eles são um, que vai dar para você a absolvição que você precisa. E o que você precisa fazer é chegar a ele, é apresentar as suas causas a ele, é pedir para que ele advogue por você, para que ele entre com as providências necessárias a seu favor. Muitas pessoas perdem as bênçãos ou deixam de viver as bênçãos de Deus porque não querem abrir a sua boca para pedir, para dizer. Porque alguns até dizem: se Deus já sabe o que eu preciso, eu não preciso falar. Mas a palavra nos diz que nós não recebemos o que pedimos porque não sabemos pedir. E o Espírito Santo, ele sabe do que você necessita, mas ele quer ouvir você falando, ele quer ouvir você clamando, ele quer ouvir você pedindo. Então, meu irmão, por favor, abra essa boca santa, para de reclamar e comece a pedir a Deus, a ser claro diante de Deus das suas necessidades. Se você está precisando de um emprego, dobre o seu joelho, ou então debaixo do chuveiro, ou então limpando a casa e grita e pede a Deus: Deus, eu preciso que o Senhor abra uma porta de emprego para mim. E você vai ver que essa porta vai ser aberta. Você vai ver que Deus vai começar a agir ao seu favor. Peça, mas peça com fé, sem duvidar em seu coração. Eu tenho certeza
que esse mesmo Espírito, ele intercederá por você e o Senhor não recusa o pedido de um filho amado. 1.3, vamos continuar. Que lindo, que lição maravilhosa, né? Você está sentindo a mesma coisa? Isso vem de encontro às nossas necessidades, ao que nós estamos precisando. Somos consolados e confortados pelo Espírito. A palavra Paracletos também aparece no sentido de consolar. Na Septuaginta, o termo é usado no Salmo 71, 21 e em Isaías 40, 1 e 2. E é usado no sentido de expressar aquele que vai consolar e confortar outro diante das dificuldades. Outro sim, este consolo e conforto é sempre um ato de capacitação que faz com que o fiel se ponha de pé e enfrente os obstáculos. Somos capacitados por Deus para enfrentar as dificuldades. O próprio profeta Jeremias, que no exercício do ministério vivenciou momentos de tristeza e de sofrimento, foi capacitado por Deus para trazer uma difícil mensagem de arrependimento e de juízo ao povo de Israel. Deus conhece nossa estrutura e nos capacita através do seu Santo Espírito para vencer as batalhas. Deus conhece as suas estruturas e te capacita através do Espírito Santo para que você possa vencer as suas batalhas. Deus não vai permitir que você entre em nenhuma batalha sem que você não tenha condições para vencê-las. Entretanto, todas as vezes que você entrar em uma batalha, o Espírito Santo, ele te capacitará para que você saia desta luta com a vitória em suas mãos. A única forma de um crente perder a batalha, pelo menos duas formas de um cristão perder uma batalha. A primeira é desistindo e a segunda é se envolvendo em pecados. Mas se você se mantém fiel a Deus e resiliente diante das intempéries e das dificuldades da vida, então tenha certeza, meu irmão, pode bater no peito e dizer que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Tá aí? Continua aí? Não dormiu? Tá com a aguinha? Pega a aguinha aí para você tomar, aquele cafezinho delicioso para você não dormir, não cochilar, porque a aula tá sensacional. Aproveitando esta rápida parada, quero te pedir mais uma vez, curte, comente, compartilhe. Compartilhe esse vídeo nos grupos da sua EBD, da sua igreja, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Porque se nós nos voltarmos à palavra, então nós seremos capacitados pelo Espírito para continuar nesta grande caminhada que nos conduz aos céus. Tópico de número 2, a orientação do Espírito Santo. Então, lembrando mais uma vez dos objetivos da lição: falar sobre a ação do Espírito na igreja e na vida do crente. Então, vamos para o tópico de número 2. O Espírito Santo nos orienta a viver uma vida conforme a vontade de Deus, pautada nos ensinos contidos nas Escrituras. Ao seguirmos suas orientações, poderemos viver uma vida plena em Deus. Olha que lindo isso. Ao seguirmos suas orientações, poderemos viver uma vida plena em Deus. Como está a sua vida em Deus? Está plena? Está mais ou menos? Está ruim? Deixa eu te falar. Você precisa começar a seguir as orientações do Espírito para que você viva esta vida plena. Então você viverá os melhores e maiores projetos de Deus para a sua vida. 2.1. Ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Podemos ver a ação dinâmica do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus. Desde seu nascimento virginal, em sua infância diante dos mestres da lei, o Espírito ensinava o menino Jesus conforme crescia. Após o seu batismo, no início do seu ministério, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de uma pomba.
Em seguida, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, onde foi tentado pelo diabo. O Espírito Santo estava com Jesus em todo o seu ministério, pois seus atos poderosos eram oriundos do Espírito. Após ressuscitar, Jesus deixou o seu Espírito sobre os seus discípulos, que hoje é sua igreja. Assim como ele esteve com Jesus em seu ministério, ele está conosco. Nós não estamos sozinhos. Então é interessante frisar, meu caro aluno, meu caro professor, em dois pontos aqui. A ação do Espírito Santo na vida de Jesus, deixa eu falar de três pontos. A ação do Espírito Santo na vida de Jesus, ela começou desde o seu, de quando ele foi concebido. O Espírito é quem fez, quem gerou, quem formou Jesus dentro do ventre de Maria. Depois do seu nascimento, o Espírito o ajudava a crescer em graça e em conhecimento. Depois disso, o Espírito Santo também teve um papel importante na vida de Jesus, levando-o para o deserto para ser tentado. Então, primeiro, o Espírito Santo é a semente que faz germinar dentro do nosso coração a necessidade de crescer em graça e em conhecimento. Não é só conhecimento e não é só graça. Vejo muitas pessoas falando que a teologia é um desperdício de tempo, que a teologia é do diabo. Nada que te leve a estudar mais sobre Deus é do diabo. Você precisa entender e usar essa grande e poderosa ferramenta da forma certa e da forma correta. Todas as vezes que você estuda a Bíblia, o estudo da Bíblia Sagrada sistematicamente ou até mesmo de forma apenas devocional, ele é teologia, que é o estudo sobre Deus. E eu só me achego mais a Deus e crio intimidade com Deus se eu o conheço. Então o Espírito Santo, ele motivava Jesus, ele levava Jesus a crescer em graça e em conhecimento, através da oração e através da leitura bíblica. Segundo, o Espírito Santo também nos leva a momentos de provações e de tentações, nos leva também para desertos. E às vezes a gente joga sempre, mais uma vez, a culpa no inimigo, dizendo que está no deserto, que está passando uma provação, e às vezes aquilo é obra do próprio Espírito Santo, para que nós possamos ser aprovados por ele e para desempenhar o ministério de forma eficiente. Jesus, após sair do processo de jejum e do deserto e de tentação, ele desce, ele vem para o meio do povo e só então ele começa a operar os milagres. Milagres que foram operados através do mesmo Espírito que o fazia estudar a palavra, o mesmo Espírito que o levou para o deserto para ser tentado, agora mostra Jesus nesse terceiro ponto e nível da sua vida a operar coisas maravilhosas e grandiosas. E sabe qual é a promessa que Jesus nos deu? É que obras ainda maiores nós seríamos capazes de fazer. Mas lembrando, há um preço a ser pago. Quanto maior for o ministério, maior será o preço. A verdade é que muitas pessoas hoje querem receber os seus salários sem precisar pagar o preço devido. Querem dádivas sem precisar pagar o preço que é preciso pagar. A graça, ela não é de graça. Nós recebemos aquilo que nós não merecíamos, mas agora precisamos demonstrar gratidão por aquilo que recebemos. Um evangelho barato, um evangelho mesquinho que tem sido pregado hoje, dizendo que você não precisa ter mudanças grandiosas na sua vida, que Jesus só quer o seu coração, vem de pessoas que realmente não têm noção do que estão falando, porque eu creio que o Senhor, ele quer o seu coração. E o coração na Bíblia, ele representa a sua consciência, a sua mentalidade e as suas emoções. A palavra de Deus diz que a boca vai fluir
aquilo que está cheio o coração. Então, uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa cheia da graça do Espírito Santo, uma pessoa que entregou o seu coração, a sua consciência e as suas emoções a Deus, ela não consegue viver uma vida medíocre. Ela não pode, ela não é capaz de viver falando palavrões e cantando músicas de cunho sensual ou músicas de que com enredos levando pessoas a cometerem adultérios e outros tipos de coisa. Sabe, eu não consigo conceber a ideia de uma pessoa cheia do Espírito Santo ouvindo o Wesley Safadão. Não dá para conceber esse tipo de ideia. Não dá, não tem nexo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela transborda a presença do Espírito. Ela tem prazer em ler, em meditar na palavra de Deus e em falar da palavra de Deus. E toda mudança verdadeira e genuína dentro do seu coração, que atinge a sua consciência e as suas emoções, ela é externada, ela é estereotipada, ela não consegue ficar apenas do lado de dentro. Uma chama que é acesa, tão forte e tão grande como a presença do Senhor, ela fará brilhar o seu rosto, então as suas atitudes mudam, então a sua forma de falar muda, a sua forma de vestir muda. Entendeu? Deus só quer o coração, certíssimo. Só que primeiro, pelo amor de Deus, entenda o que a Bíblia diz sobre coração. E depois para de ficar falando asneira por aí. Tá certo? Eu precisava falar isso aqui para essa galera aí Nutella. Essa turminha aí que anda falando essas barbaridades. 2.2, vamos lá. Ação do Espírito Santo na vida da igreja. O cristão é filho de Deus por adoção, por intermédio de Cristo. Contudo, é somente através da oração auxiliadora do Espírito que expressamos nossa condição e sentimento de filhos. Pois, assim como Jesus foi ressuscitado pelo Espírito, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. A igreja será vivificada pelo mesmo. O Espírito é o sinal de que a igreja pertence ao Senhor, como o selo, a garantia antecipada de sua salvação, como o penhor. Portanto, a igreja de Cristo age de acordo com a orientação e a vontade do Espírito Santo. Deu para entender? Então não tem como uma igreja que é pautada e é cheia do Espírito Santo viver de forma dissoluta. E quando se fala igreja, podemos falar sim sobre a organização igreja, mas também faz referência a nós como igreja do Senhor. Não dá para viver uma vida dissoluta. Por quê? Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus vivificará o nosso corpo mortal. Você que estava entregue à bebida, você que estava entregue às drogas, a partir do momento que o Espírito Santo entra, os vícios saem. A partir do momento que o Espírito Santo entra, toda concupiscência sai. A partir do momento que o Espírito Santo entra, toda vida leviana e dissoluta sai. Porque o Espírito Santo não convive no meio da bagunça. A palavra de Deus diz que não dá para servir a dois senhores. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Que palavra dura. Mas é a verdade que nós precisamos ouvir. Esta é a verdade que nós precisamos estar atentos. Ou nós temos o Espírito Santo em nós, ou não temos. Não dá para ser medíocre na presença do Senhor. 2.3. A ação do Espírito Santo na vida do cristão. Tendo em vista que o cristão deve viver de acordo com a revelação de Deus em Jesus e na sua palavra, será o Espírito Santo que capacitará o crente a interpretar, compreender e viver uma vida que agrada a Deus. O Santo Espírito nos guiará em toda a verdade. Contudo,
Esta promessa exige de nós uma resposta positiva de esforço, estudo e aplicação. Orton afirma que o Espírito nos conduzirá em toda a verdade à medida que lermos e estudarmos cuidadosamente a Bíblia, sob sua orientação e com humildade. Só podemos ser lembrados das coisas que um dia ou vivenciamos ou aprendemos. Muitos acham que Deus vai usá-los em sua palavra ou orientá-los sem que haja uma dedicação às Sagradas Escrituras. Deve haver uma justa posição entre ensino, aprendizado e prática. Neste ponto, eu coloco uma frase muito usada, eu já li muito ela, principalmente em grupos de aprendizado. Só pode estar em pé para ensinar quem um dia esteve sentado para aprender. Não dá para você querer pegar o microfone e pregar se você fala contra a teologia, se você não incentiva a leitura bíblica ou se você realmente mesmo não lê a Bíblia. Não dá. Infelizmente não dá. Então primeiro sente, aprenda e depois comece a pregar. Jesus, aos 12 anos, já estava ensinando. Aos 12 anos, já estava ensinando. E você, aos 12 anos, estava fazendo o quê? Com 30, 40, 20, tantos anos, ainda assim não para ler e estudar a Bíblia e meditar nela. A Bíblia precisa ser a nossa principal leitura todos os dias. E depois, eu tenho vários livros aqui. E depois, livros que te ajude na compreensão, facilite a sua compreensão bíblica. Mas primeiro a palavra, primeiro a Bíblia. Vamos lá? Curte, comente, compartilhe. Fica aí o meu pedido. Você já veio até aqui. Já está até aqui. Tem o quê? Quase meia hora que nós estamos estudando esta lição. Vamos lá. Nos ajude a divulgar esse vídeo em nome de Jesus. Ação do Espírito Santo. Os títulos do Espírito Santo revelam a sua forma de agir e auxiliar todo aquele que crê. 3.1. O Espírito da vida. O Espírito se manifesta como o Espírito da vida. É ele que capacita o ser humano a um novo relacionamento, que através da comunhão se transforma em uma nova comunidade. Portanto, aquele que morreu e ressuscitou com Cristo recebeu a nova vida no Espírito. No batismo pelo mesmo Espírito, fomos todos acolhidos num único corpo. A igreja é, portanto, um organismo vivo porque tem dentro de si o Espírito de vida. Ela é o corpo de Cristo, o templo de Deus, no qual habita o Espírito. Então ele é o Espírito que nos traz vida. Se tem alguma coisa morta em você, peça ao Espírito Santo que ressuscite. Muitas pessoas têm vivido em nossas igrejas, em nosso meio, com seus sonhos mortos, com a sua saúde morta, com a sua vida, o seu casamento morto, com o seu relacionamento com os filhos morto. O Espírito Santo, ele é poderoso para vivificar. Ele é poderoso para trazer vida novamente em qualquer área que é da sua vida que você precise. 3.2. O Espírito de verdade. Tendo em vista que Jesus é a verdade, o Espírito da verdade é aquele que revela o Cristo. Assim como o Filho revela o Pai, o Espírito revela o Filho. Na dinâmica trinitária, Deus Pai envia o Filho e não é enviado. O Filho é enviado e envia o Espírito. O Espírito é enviado do Pai pelo Filho. É ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma vida pautada no Espírito é pautada na verdade que aponta para Cristo. A verdade aqui é uma relação sincera e exclusiva com Deus através do seu unigênito. Diante de um mundo onde a verdade se tornou relativa, temos o Espírito da verdade. Então essa questão de que a verdade é relativa depende do ponto de vista de algumas pessoas. Não faz sentido quando nós fazemos referência à palavra de Deus e ao Espírito Santo.
porque Ele é a verdade que revela as nossas imundícies, a verdade que revela os nossos pecados, a verdade que revela aquilo que estava escondido, entranhado dentro de nós, que ninguém podia ver. Ele revela e mostra o juízo. Eu gosto deste ponto que ele diz que ele mostra a justiça e o juízo. A justiça para tudo que você faz nessa terra e haverá juízo para todas as suas ações nesta terra. Então tome cuidado com o que você faz, sobre o pretexto de que não há ninguém olhando, de que ninguém está vendo. Porque o Espírito Santo, ele é quem está conosco. E eu tenho certeza que em cada ato pecaminoso, libidinoso que você faz, há uma vozinha dentro de você te apontando juízo, te apontando justiça, te mostrando que aquilo não é para você fazer, que você não deveria estar praticando tal ato, que você não deveria estar vendo tal coisa ou fazendo tal coisa. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, que vem revelar todas as mentiras que nós contamos para nós mesmos e nos direcionar nos direcionar a Cristo, porque o nosso foco principal sempre foi Cristo. 3.3, caminhando para o final. Se tem aquela vinhetinha que fala nós vamos já agora ver o Espírito Santo. A palavra santo apresenta o caráter e a natureza de Deus. Com isso, o Espírito age no ser humano no que tange a santificação. Essa santificação é tanto progressiva como posicional. Ou seja, o cristão é santo por ser santificado pelo sacrifício de Cristo e pela ação do Espírito, mas também deve viver uma vida de santificação, se apartando do mal e do pecado. Uma vida de santificação fortalece o cristão e o torna inabalável diante das adversidades. E entender esse ponto sobre santificação, o Espírito que nos santifica, é muito importante para a sua vida no cotidiano. Nós fomos santificados e purificados com a morte de Jesus na cruz do Calvário. Mas isso não quer dizer que nós não precisamos todos os dias nos purificar e pedir ao Espírito Santo que nos aparte dos maus, das impurezas deste mundo. Porque as impurezas talvez seja pior do que o pecado. Porque o pecado, ele é claro, o pecado é latente. Mas as impurezas, ela vem com aquela frase, não tem nada a ver. As impurezas vão colando e grudando nas suas vestes. E quando você mal se dá conta, a sua veste que era branca, ela está encardida por causa das impurezas. Então é necessário que se limpe e que se lave. O texto bíblico diz que nós devemos nos lavar da impureza com a água que é a palavra. O Espírito Santo nos auxilia através da palavra e nos leva a essa santificação. Conclusão! Chegamos ao momento da conclusão. E o nosso comentarista, Bispo Samuel Ferreira, diz assim: a ação do Espírito Santo na igreja é que tem capacitado e auxiliado, desde o seu início em Pentecostes. O Espírito Santo se revela como aquele que nos sustenta e que garante a nossa vitória diante das tribulações e provações. Meus irmãos, chegamos a mais um fim de mais uma aula, de mais uma lição. Quero pedir para você, com todo carinho, com todo respeito, se você ainda não curtiu, curte esse vídeo. Se você ainda não deixou seu comentário, comente aí o que você achou, quais são as formas que você tem visto o Espírito Santo agir no seu dia a dia, na sua vida ou na sua igreja. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos, no seu grupo de EBD, no seu grupo de escola bíblica, no seu grupo da igreja, para que o YouTube possa levar esse vídeo a muito mais pessoas, sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Quero te fazer um convite. De segunda a sexta-feira, nós temos uma série chama Gotas Diária. Então, se você já é inscrito, ative as notificações para que o YouTube te mande todo dia
às 8 horas, de segunda a sexta-feira, uma palavra para o seu devocional, em nome de Jesus. Queridos, eu fico por aqui. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua semana e até a semana que vem. Até a próxima aula, se Deus quiser.